A carta aos Romanos, ela nos apresenta verdades importantes e fundamentais. E para a consideração do assunto de nossa pauta, que é o batismo, é muito necessário que essas verdades sejam levadas em conta. E a primeira dessas verdades, que eu gostaria de apresentar a vocês, pode ser resumida nos seguintes termos. Nós, seres humanos, somos pecadores e merecemos a morte. Parece que as coisas não começam nada bem para o nosso lado, né? Nós, os seres humanos, somos pecadores e merecemos a morte. Você há de concordar comigo que é extremamente desagradável falar nesses termos. Porém, é absolutamente necessário, porque nós temos que encarar a realidade. Bem, de qualquer forma, nós estamos com as nossas Bíblias abertas e podemos verificar que é disso que aprove a Deus falar conosco. É assim que Deus descreve a nossa condição. E a palavra de Deus não faz as coisas parecer bonitas, sendo que não são. No versículo 6 do nosso texto, o apóstolo Paulo fala do nosso velho homem e fala também do nosso corpo do pecado. E ainda faz menção ao fato de que, anteriormente, nós servíamos ao pecado. Quer ver? Vamos conferir no versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sirvamos o pecado como escravos. Isso foi Romanos 6, versículo 6. Aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo algo muito, muito desagradável. Algo que não queremos nem ouvir, mas a Bíblia nos diz enfaticamente, repetidamente, que nós, seres humanos, somos servos do pecado. Já no capítulo anterior, mais especificamente em Romanos 3, havia sido feita uma minuciosa e detalhada descrição dos aspectos característicos dos seres humanos. E naquele contexto de Romanos 3, o Sagrado Escritor já concluiu que não há um justo, nenhum sequer. Todos e sem exceção, todos pecaram. E o que é pecado, hein? Pecado é quebrar a lei, é transgredir a lei, é fazer o que Deus não quer. Podemos também, em outras palavras, dizer que pecado é tudo o que está aquém dos padrões de Deus. E o espectro dessa conclusão é muito grande. Todos são pecadores, do menor ao maior. Todos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos nós violamos a lei de Deus e nos constituímos em transgressores. E quem transgride a lei, o que é? É um criminoso. Perante a justiça de Deus, nós somos contraventores. Este é o veredito da infalível palavra de Deus. Isso porque nós mentimos, nós enganamos, nós invejamos, nós somos mesquinhos, nós somos orgulhosos, somos infiéis, ingratos, rancorosos, egoístas, indecentes, temos segundas intenções e não temos pudor. E a lista continua, pois nós odiamos, ficamos irados, causamos contendas, amaldiçoamos, proferimos palavras impuras, pesadas e venenosas, e etc, e etc. O resumo da ópera é que nós não amamos ao próximo como a nós mesmos, e nem a Deus que nos criou. Sabe, do contrário, nós seríamos gratos a Ele. Nós o honraríamos, obedeceríamos e iríamos, enfim, viver para Ele. Mas nenhum de nós faz isso. Nenhum de nós, sem exceção. Ninguém jamais viveu em perfeita sintonia com os santos mandamentos de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Senhor Jesus certa vez disse, e com toda razão, aliás, ele sempre tinha razão, em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Vamos ouvir mais uma vez? Em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. João 8, versículo 34. O que ele está dizendo aqui é que o Senhor ao qual servimos é o pecado. O Senhor ao qual servimos é a transgressão da lei. O pecado dita as diretrizes e nós as seguimos. E esse estado de coisas, essa atitude,
é descrita pelo apóstolo Paulo como o velho homem, o corpo do pecado. É um estilo de vida que inclui o pecado, que não se incomoda com o pecado. É praticamente alguém dizendo o tempo todo: o que Deus diz não me incomoda de forma alguma. Eu piso seus mandamentos com os pés. Sou eu quem faço as minhas regras. E ninguém, nem mesmo um suposto Deus, tem algo a me dizer sobre o que eu devo fazer ou deixar de fazer. E então, conseguiram visualizar agora o perfil desse velho homem, que também é chamado de o corpo do pecado? Amados, a Bíblia nos ensina do início ao fim que nós, seres humanos, por termos desconsiderado os mandamentos de Deus, estamos enquadrados na justiça divina e encaminhados para o juízo de Deus. E então, não fosse Deus ter muita misericórdia para conosco e dedicar um enorme empenho para nos salvar, nós nunca teríamos condições para sairmos de moto próprio do nosso marasmo. Estaríamos para sempre distantes de Deus e afastados de qualquer hipótese de comunhão com Ele. Mas, graças a Deus, esse não é o caso. Vamos então prosseguir para a próxima parte e contemplar qual a maravilhosa solução de Deus para nós, os seres humanos, condicionados a pecar.